Um dia eu via situações das pessoas no mundo sofrendo e eu via crianças passando por dificuldade, né, necessidade. E um dia, no pior momento da minha vida, né, no momento mais improvável que podia ser, eu fui em direção a fazer algo assim para as pessoas, né? E ainda com tão pouco que eu tinha ali na mão. E eu fui visitar uma criança, algumas famílias, eu recebi algumas doações de algumas pessoas e eu precisava levar esses leites, essas coisas que eu tinha ganhado. E porque eu ficava muito inconformada. A gente começou com 1 quilo de alimento e a gente pedia nas portas 1 quilo de alimento. E com esse quilo a gente juntava uma cesta para entregar para as famílias. E o meu desejo era tão grande de fazer algo, mas eu me via assim num momento muito difícil de poder fazer algo, ainda mais porque eu não tinha ali até então condição. E chegou um dia que eu ganhei umas doações e cruzei, né, a um lugar assim, uma balsa, para atender umas famílias. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com 3 crianças. E quando eu cruzei a porta ali, eu desci e o sofá já nem existia mais dessas crianças, né? E quando eu olhei pro prato e eu vi aquele prato daquelas crianças, tinha alguns caroços de feijão. E as crianças estavam tão, assim, entristecidas e estavam sozinhas ali naquele momento. E seus pais eram usuários e a avó que estava cuidando das crianças, naquele momento elas estavam sozinhas. E mais do que nunca aquele dia testificou mais no meu coração, na minha alma, né? Que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava alcançar essas crianças, todas essas crianças. Então, a partir de então, eu não parei mais. Eu continuei e fui em direção a essas crianças. E eu pude ali abraçar e amá-las e, de alguma forma, levar a esperança para elas, né? E por mais que a gente veja uma situação tão difícil, até a gente se compara e fala, a gente se vê tão limitado porque nós somos de fazer algo, mas eu tinha certeza no meu coração que não viria, eu não poderia fazer nada mesmo, mas que eu tinha que fazer aquilo que precisava ser feito, eu precisava caminhar e que as coisas iam acontecer. E um dia eu disse ao meu esposo, e eu fiquei sem um momento, sem carro e sem nada, eu disse ao meu esposo assim, eu queria ter muita condição para poder ajudar as pessoas. E eu sei que essa situação que hoje nós estamos vivendo, eu sei que ela vai passar. E um dia a gente vai poder ajudar ainda mais essas pessoas. E as palavras têm poder e eu sei que tem um Deus que vê todas as coisas e conhece a intenção do nosso coração. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui nas comunidades, a gente tem a oportunidade de poder levar esse amor, de poder amar as pessoas. Como as pessoas vão amar se elas não foram amadas, não sentiram o que é o amor? Então, o trabalho da missão é esse coração que simboliza essas crianças, né? E é o amor, é levar o amor, porque assim, acho que o mundo carece muito do amor, né? E carece muito, é um mundo que a gente está vivendo de desigualdade, de intolerância, de raiva, né? De preconceito. E a gente precisa mostrar para esse mundo que ele pode ser diferente. E a gente tem esse dever de ser diferente, né? Então, a missão caminha nas comunidades, levando isso, o amor, não só o alimento, né? Não só a comida que sacia a fome, porque existe algo mais profundo e que nós precisamos levar isso para cada criança, para cada mãe que chora, como hoje, né? E ainda nos nossos braços chorando e assim dizer que elas são importantes, que elas são alguém. A gente precisa fortalecer as mães, né? Para que elas possam se sentir fortalecidas, que elas não estão sozinhas nessa tarefa, para que elas possam, a partir de então, cuidar dos seus filhos, alimentar os seus filhos, de ser a estrutura que os seus filhos precisam, porque todo filho precisa de uma mãe, né? Eles precisam de uma mãe, precisam de uma família, precisam de um pai, precisam de uma estrutura familiar. Então a gente tenta trabalhar esse vínculo da família, fortalecer isso, que por muitas vezes acabam perdido, né? E a gente tenta fortalecer isso, trazer esse amor, trazer esse olhar mais demorado, essa conversa, de ter paciência de ouvir a história também e direcionar os caminhos que precisam ser direcionados, né? Porque a gente tem recurso para isso, então a gente precisa levar essas mães a ser tratadas, a ser cuidadas também. Então hoje, como eu estou hoje, eu me sinto triste, mas eu me sinto feliz, né? Me sinto limitada, porque nós somos limitados, mas se a gente olhar para a dimensão de nós mesmos, a gente não consegue caminhar.
Mas quando eu entro em lares e vejo a transformação e a mudança, me dá certeza de continuar, né? Porque existe pessoas chorando porque precisa se alimentar. Existem mães desesperadas porque precisa dar alimento para os seus filhos. Existem famílias que precisam ter essa esperança renovada em suas vidas, para que as suas vidas também sejam transformadas. Então é isso, essa incumbência, esse papel de todos nós. E sozinho isso não pode, não vai acontecer. Então todo esse trabalho só pode existir, só vai existir quando você estiver aí, junto com a gente, quando você estiver aí na sua doação, na sua oferta, para que a gente traga isso, para que a gente continue atendendo ainda mais e tantas famílias que precisam ainda ser assistidas por todos nós. Compartilhar um pedacinho com vocês. Obrigada.